No, I won't give up on us. Vamos iniciar, então, esse encontro que é um pouco diferente, porque nós temos falado muito em sentenças, temos falado em atos do juiz, né, realização de audiências, de decisões, a gente tem falado muito sobre mediação, eu tenho falado sobre conflitos de outras formas ainda mais abrangentes, mas tem um assunto em particular que me acompanha, e esse assunto desperta em mim um interesse muito grande em continuar estudando e aperfeiçoando para poder contribuir mais com vocês, para poder ser mais útil. E esse assunto é como estudar. Talvez isso esteja, eu acredito que está muito ligado ao desejo que eu percebo nos olhos dos meus alunos, de passarem no concurso da magistratura, porque a gente tem muito contato com alunos que se aproximam com esse propósito, de estudarem, de se aperfeiçoarem, para passarem num concurso. Mas quando eu falo um concurso, não precisa ser necessariamente o da magistratura, pode ser qualquer concurso, né? A gente está falando da vida e de algum propósito que vocês tenham estabelecido para vocês. Tem alguém, eu acho que com o microfone ligado. Se tiver, se vocês puderem conferir, para que vocês estejam com os microfones de vocês desligados, isso é importante, porque o áudio acaba interferindo nos demais, né? Mas então, como eu ia dizendo, o meu objetivo era estudar para ajudá-los a estudarem melhor, a tirarem o melhor proveito possível dos estudos. Esse assunto me acompanha. Então, hoje, eu trouxe aqui uma síntese daquilo que eu já angariei até aqui, mas eu sou uma caminhante, como vocês, estou estudando, e esse assunto sempre me interessou, então eu vou continuar estudando, e certamente não vão faltar dicas, não vão faltar fontes de aprendizado que façam com que a gente, tempo a tempo, vá aperfeiçoando também o nosso modo de estudar. Claro, eu já passei no concurso que eu desejava, mas a gente estuda a vida inteira, a gente passa no concurso e se coloca diante de tantos desafios que nos impulsionam a estudar, né? A prática nos traz a necessidade e a fome, eu diria assim, de procurar saber um pouco mais sobre aqueles assuntos em relação aos quais a gente está envolvido. No meu caso, seria com algum processo judicial, com alguma decisão. Só que o foco do nosso assunto hoje tem a ver com o estudo direcionado a um concurso, ok? Então, eu tenho algum material aqui que eu vou mostrar para vocês, apenas mostrar para vocês terem uma ideia da bibliografia, porque existe muita bibliografia. Certamente eu tenho aqui só alguns, né? Só algumas obras, mas a gente pode encontrar certamente muitas outras no mercado. Isso aqui vocês devem conhecer muito bem, né? É a obra Como Passar em Provas e Concursos, do William Douglas. William Douglas é um magistrado, juiz federal no Rio de Janeiro. Essa foi uma das primeiras obras que ele escreveu e se dedicou muito a isso, então tem um conteúdo muito precioso aqui. Inclusive, nós trouxemos o William para palestrar aqui para a nossa Escola da Magistratura numa ocasião. Foi muito bacana. Eu acho que não foi gravado, não me recordo, naquela época eu ainda não usava essas plataformas. Você sabe estudar? A obra de Cláudio de Moura Castro, que nos desafia a questionar se a forma como nós estamos estudando é realmente útil. O Augusto Cury também fala sobre isso. Treine o seu cérebro para provas. E ele traz várias dicas e exercícios nesse sentido, né? Alexandre Meirelles fala também como estudar para concursos. Aí tem dicas para o professor nota 1000. Temos também Mente Concurseira, de Gabriela Knobloch, O Cérebro como Fonte e Disciplina, do Renato Alves, que dá muitos cursos, ministra muitos cursos nesse sentido, e os outros que eu vejo aqui são mais para professores propriamente ditos, né? A sala de aula inovadora, hoje em dia a gente fala na sala de aula invertida, nossa, tem muita coisa acontecendo aí no mundo da pedagogia, porque a transformação é muito presente no mundo, né? O aluno de hoje não é mais o de ontem, ele espera um pouco mais, ele precisa de um pouco mais, inclusive de algo que o motive a continuar linkado com aquele sonho que ele escolheu perseguir. Se no caso é uma aprovação no concurso, a única coisa que ele não pode é desistir. Então vamos lá.
Eu vou trazer para vocês aqui, eu vou compartilhar com vocês o material que eu trouxe, porque ele faz uma direção desse raciocínio e eu gostaria muito de desenvolvê-lo por completo na nossa aula, e a intenção é que a nossa aula, agora são 8h13, 1h e 15, para que vocês depois possam fazer algumas perguntas. Eu vou tentar ficar dentro de 1 hora, mas quando eu prometo isso, normalmente eu não consigo. Vamos lá. E como sempre, eu sugiro que vocês anotem as perguntas que surgirem no meio do caminho. Eu sugiro que vocês anotem no chat, ok, meus queridos? Prontos para começarmos? Vamos lá, então? Olha só. Como estudar melhor, né? Todos vocês já estudam, né? A gente já estuda em muitos momentos do nosso dia, mas a pergunta que nós fazemos agora é de que forma eu posso otimizar os estudos? De que forma eu posso obter um resultado melhor daquilo que eu faço, com aquilo que eu faço, das horas que eu tenho investidas nesse meu propósito? Então, se a pessoa tem uma realidade de vida que envolve o trabalho no horário comercial, por exemplo, se eu trabalho das 8 até as 18 horas, eu estou imaginando diferentes situações de vida, porque cada um tem a sua realidade, né? O que eu teria a dizer? Você consegue escolher, de acordo com o seu propósito de alcançar o seu objetivo, com a sua vontade, você vai definir quantas horas por dia você vai extrair para dedicar a esse propósito. Mesmo que seja 1 hora no período da manhã antes de trabalhar e 1 hora à noite. Eu digo que isso todo mundo consegue fazer. Todo mundo consegue acordar 1 hora mais cedo para se dedicar aos estudos, pelo menos com uns 50 minutos de leitura, porque como nós vamos ver, cada bloco de hora é proposto com base num estudo atento de 50 minutos, para que 10 minutos seja de restauração da mente, para você descansar nos 10 minutos seguintes. Então, quando eu falar 1 hora, eu estou falando em 50 minutos de estudo e 10 minutos de descanso, quando você vai espairecer, tomar uma água, brincar com os cachorros, fazer xixi, enfim, você precisa espairecer a mente, porque, do contrário, você vai ler, sem necessariamente aprender, e aí de nada vale, ok? Bom, então nós vamos falar sobre tudo isso, sobre todo esse planejamento, em algumas dicas que eu trago aqui. A primeira delas, e vocês já podem ver pelos desenhos que eu trago aqui, eu trago você, depois eu trago uma bússola, depois eu trago uma mala ou uma sacola e depois o tribunal, que seria o seu objetivo, né? Gente, para fins didáticos, para a nossa aula de hoje, eu vou supor que o seu propósito seja o concurso da magistratura. E eu faço isso porque a grande parte dos alunos é formada por alunos da Escola da Magistratura aqui de Santa Catarina, seja da nossa capital, seja das extensões. Então, se você tem o propósito, porventura, de fazer outro concurso, não há problema nenhum, você apenas adapta ao seu destino, né? Se o seu destino é Paris, se é Londres, né? Se é Nova York, você apenas adapta, mas a viagem é uma viagem, né? E como tal, ela precisa ser planejada. Então, a primeira pergunta que eu faço é justamente essa: para onde você vai? Vocês percebem que quando alguém diz para você assim, numa hipótese, olha, você tem a oportunidade de viajar agora, pode arrumar suas malas que você vai ter tudo pago. Imagine uma situação como essa. Gente, você não consegue abrir a mala e começar a arrumá-la sem antes saber qual é o seu destino. Não há como. Percebem? A gente precisa necessariamente saber para onde a gente vai, para que tão somente depois a gente consiga... Só um minutinho. Ok. Para que tão somente depois a gente consiga identificar: nesse lugar que eu vou tem um clima assim, então eu preciso, tem um clima mais frio, por exemplo, eu preciso levar roupas de frio. Se eu vou sair à noite, enfim, eu preciso levar alguma roupa mais preparada. Se eu vou caminhar muito, eu preciso levar não um salto, mas sim um tênis confortável. A gente se planeja conforme o destino para onde a gente vai. E quando eu falo com alunos, em geral, que buscam um concurso, muitas vezes a pessoa quer apenas que você diga: estuda isso aqui. Percebam, se eu dissesse para a pessoa assim, olha, pega um vade-mecum, pega as leis e comece a estudar as leis. Leia todas as leis,
Aí depois você me procura para a gente ver o que você vai estudar agora. Você percebe que as pessoas acabam não fazendo esse planejamento e aí aceitando qualquer dica, qualquer coisa que lhes digam, quando na verdade a gente sabe que é muito pessoal o modo de estudo de cada um. Não há uma forma que sirva para todos, absolutamente. Eu e cada um de vocês somos diferentes, eu e cada um de vocês temos características que nos levam a aprender mais de um determinado modo do que do outro, a começar pelas características de sermos mais visuais, mais auditivos, outros mais sinestésicos. Então, aquela pessoa que é visual vai se identificar muito com mapas mentais, por exemplo. A pessoa que é auditiva vai se identificar muito com aulas gravadas, coisa que ela mesma pode fazer, por exemplo, lendo seus resumos e ouvindo esses áudios quantas vezes ela puder, por exemplo, no trajeto para o trabalho, para o estudo, enfim, né? A gente sabe que todos nós normalmente passamos muito tempo no trânsito, então esse é um espaço que pode ser bem aproveitado, né? Mas a primeira pergunta vai ser sempre essa: para onde você vai? Qual é a sua escolha? A considerar que a escolha seja a magistratura, vejam, eu não falei que a escolha seria o concurso da magistratura. Vocês percebem? Há uma grande diferença nisso. Porque se eu falasse que a escolha é o concurso da magistratura, no dia que você passasse no concurso, o encantamento talvez fosse embora. Você comemoraria e tudo mais, e o dia seguinte? Então, a gente precisa visualizar o concurso como uma etapa para chegar onde você deseja, porque lá sim você vai exercer a sua missão. É depois da aprovação do concurso que você vai efetivamente ser juiz. E você dorme e acorda sendo juiz, trazendo suas preocupações, levando suas preocupações, no sentido de ser o melhor juiz possível. Eu não me refiro às preocupações dos processos, eu me refiro ao compromisso que a gente assume, seja qual for a nossa missão, de fazer o melhor. Só que essa escolha, quem faz é você. Então, tome bastante cuidado para não se deixar influenciar. Faça perguntas para você mesmo. O que te leva a escolher esse caminho? E aí eu trago essa pergunta: se a vida se comparasse a uma linda viagem, né? E se fosse assim? E o concurso, por que não pode ser também uma linda viagem que você faz para estar num espaço fazendo aquilo que você escolheu fazer, exercendo a sua missão desse modo? E quando eu comparo com viagem, eu quero resgatar da viagem aquela emoção boa que a gente sente. Porque eu nunca vi alguém dizer assim: ai, que droga, vou ter que ir para Paris, nossa, que horror, preparar a mala para viajar agora. Claro, um profissional que viaja o tempo inteiro, seria uma exceção à regra, talvez ele se sentisse cansado de tanto viajar. Mas não é o nosso caso, né? Se eu tivesse a oportunidade de estar agora planejando uma viagem para Paris, nossa, eu estaria num estado de espírito fantástico. Assim como se eu estivesse planejando uma festa, e por que não pensar assim quando eu estou planejando aquele momento da minha vida que vai me conduzir como uma oportunidade àquilo que eu tanto desejo fazer? Então, essa é a analogia que nós devemos fazer. Se algum dia vocês se pegarem falando assim: ai, não, agora eu tenho que estudar. Meu Deus do céu. Corrijam a própria linguagem de vocês, porque a gente nunca diz eu tenho que fazer tal coisa quando é algo prazeroso para nós. Eu nunca disse para os meus filhos assim: ai, agora eu tenho que ir ao cinema. Gente, a gente não diz. Agora eu tenho que ouvir a música que eu mais gosto. Não. Então, a linguagem diz muito para o nosso cérebro e ele é facilmente influenciável. Claro, a gente fala isso até sem perceber e muitas vezes reproduzindo coisas que nós ouvimos, mas eu peço que vocês comecem a cuidar com as palavras de vocês, porque elas ecoam principalmente na mente de vocês. E eu aqui, olha, confesso claramente, não estou nem um pouco preocupada com a mente dos outros. O que os outros vão pensar ou não. Eu estou falando com você, acreditando que esse propósito de vida é tão importante para você quanto foi para mim um dia. Acreditando que estar lá vai representar a felicidade para você. A felicidade de ter encontrado a tua missão. Essa é a grande felicidade que a gente tem que ter na vida. Outro dia,
eu conversava com os filhos, né, e a família na mesa, e aí a gente estava falando de alguma coisa que eu ia fazer, né, era mais uma aula virtual, enfim, mais alguma coisa assim. E aí os filhos perguntaram, mamãe, você vai ser remunerada por isso? Pergunta de adolescente, né? Aí eu disse, não você. Aí eles perguntaram, mas por que que você vai fazer então? E aí eu estava justamente me levantando da mesa para me preparar para dar aula, e aí eu parei, olhei para eles e disse assim, eu, como mãe, desejo que vocês escolham como profissão para vocês alguma coisa que vocês façam com tanto amor e com tanta alegria, mesmo que vocês não sejam remunerados para isso. Porque essa é a prova de que vocês realmente gostam do que vocês fazem. Então, eu desejo que vocês sintam isso que a mamãe está sentindo agora. E aí, fui dar minha aula feliz da vida e a vida seguiu. Mas eu me senti tão contente em poder expressar naquele momento isso, porque é isso que faz a diferença na nossa vida. Então, gente, quando eu comecei apresentando aquela música para vocês, que por acaso foi uma das primeiras que apareceu aqui, a própria internet já vai selecionando pelos teus interesses, né? Mas eu gosto muito desse cantor, e aquela música tem uma sonoridade, aquela música tem uma emoção por parte dele que cantava, das meninas que acompanhavam. Então a gente percebe que aquilo ali é feito com vontade, aquilo ali é feito com amor. Aquilo ali que eles fizeram naquela apresentação tem um porquê muito bem respondido para eles, para as pessoas que escolheram estar ali. A mesma coisa tem a ver com aquela aula que eu ia dar quando conversei isso com os meus filhos, e tem a ver com a vida de vocês e com isso que nós vamos falar agora. Vejam, eu fiz um desenho aqui que é baseado num TED, que são aquelas palestras veiculadas pela internet de até 18 minutos, é do Simon Sinek. Depois eu posso colocar o link para vocês aqui, mas é bem fácil procurar se vocês escreverem Simon, né? Simon Sinek, no Google procurando, como TED. Mas vejam só, o Simon ensina que primeiro tem um porquê. Inclusive, ele tem uma obra que eu estava vendo esses dias. Ai, eu não estou com ela aqui. E o nome dessa obra é Primeiro o Porquê. Primeiro responda o porquê. Querendo dizer que antes de fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente deve saber por que a gente está fazendo aquilo. E aí, durante a exposição dele no TED, ele fala mais ou menos isso que eu vou resumir aqui, nesses símbolos que eu trouxe aqui para vocês. Ele diz que as pessoas se preocupam muito com o que fazer. O what é o que fazer. Aquela história, doutora Quitéria, como é que eu faço para estudar para o concurso? Se eu disser, leia a lei, a pessoa baixa a cabeça e vai começar a ler a lei. Se eu disser assim, leia muitas jurisprudências, a pessoa vai baixar a cabeça e vai ler jurisprudências. Quando muitas vezes ela não se perguntou nem como ela deveria fazer isso, e muito menos por que ela deveria fazer isso. Porque se ela investir, eu nunca vou usar a palavra perder, tá? Se ela investir o tempo dela, de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, tudo isso vai valer a pena depois, quando ela alcançar o objetivo, porque ela, quando chegar lá, vai saber o porquê. A grande dificuldade é no caminho, entre o momento que ela escolhe e o momento que ela alcança. Porque há um ditado que diz que a diferença entre os que fracassaram e os que venceram é que os fracassados desistiram antes. O William Douglas diz que para você não passar, ou a pessoa morreu, né? Claro, se morreu não vai realizar mais nada, ou a pessoa desistiu. Ele ainda traz uma terceira hipótese, que é a pessoa não ter se adaptado, porque ele diz que a pessoa que estuda de um determinado jeito e percebe num exercício, numa simulação de prova, mesmo numa prova, que não obteve um bom resultado, e ela não procura olhar para aquilo que ela está fazendo de errado, para adaptar, para obter um resultado melhor numa próxima prova, ela nunca vai passar, porque ela vai continuar fazendo as mesmas coisas. Então, a capacidade de se adaptar, ele coloca como um terceiro requisito, né? Então, é não morrer, não desistir e ouvir o que a vida tem para te mostrar, perceber aquilo que você pode transformar para ter resultados melhores. Mas então esse what aqui é para mostrar que muitas pessoas se contentam apenas com isso. Mas o que o Simon orienta é que você vá um pouco mais fundo nesse círculo, que você se pergunte também como. Como eu devo fazer? Como eu devo estudar? Tá, eu já sei que o que cai no concurso envolve muito da lei, eu já sei que envolve muito da compreensão de alguns conceitos, então eu vou buscar na doutrina, e eu já sei também que muito de jurisprudência é perguntado. Aliás, meus queridos, praticamente todos os pontos
do concurso da magistratura, do edital, se vocês observarem, o último pontinho de tema, né, de cada matéria é interpretação dos tribunais a respeito daquele assunto. Então, a jurisprudência tem que estar muito presente como uma ferramenta, né, como algo que vocês estudem no conjunto, né, não que vocês vão estudar só isso, mas também devem acompanhar muito atentamente o que a jurisprudência diz. Mas o como fazer é muito importante. E aqui no como, eu quero deixar bem claro, de novo aquilo que eu falei antes, o jeito melhor é o seu jeito. O jeito melhor é o jeito que tiver dado mais certo para você. Então, a vida é feita de tentativa e erro. Você tenta de um determinado modo, se observa, está indo bem, continua. Ah, não sinto que estou fixando bem essa matéria. Muda, existem vários métodos de estudo. Conversem com quem já prestou concursos e já obteve seu resultado, para perguntar como a pessoa estudou. Não para rigorosamente seguir o que ele fez, mas para tirar dali insights sobre outros modos que você pode, eventualmente, descobrir sobre um método diferente de estudar, né? Inclusive, a gente fez recentemente uma reunião aqui, uma aula telepresencial, com 3 juízes dos novos recentemente aprovados, e eles contaram cada qual como estudaram. Vocês viram como foi, pessoal? Cada um teve o seu jeito de estudar. E eles trazem para compartilhar, claro, para incentivar quem está vindo por esse caminho, né? Mas a gente não pode esquecer que não tem um método certo. Tem o seu método, aquele que valer para você. Então, o como é muito importante. Mas aprofundando um pouco além nesse círculo, que é como se fosse uma análise de profundidade, para a gente sair daquela linha superficial de pensar apenas o que eu vou ler agora, o Simon convida você a responder essa pergunta. Por quê? Por que você quer ser juiz? Por que você está se dedicando ao estudo para a preparação para esse concurso, para depois se ver atuando como magistrado? Por que que isso é importante para você? Quando a gente tem claramente para nós a resposta a esse porquê, seguramente nós vamos reunir melhores condições, especialmente emocionais, de vencer as dificuldades que vão surgir pelo caminho. As pessoas que não têm convicção sobre o porquê, por que elas escolheram determinado objetivo de vida, normalmente, ao tropeçarem, desistem. Se não no primeiro tropeço, mas talvez no segundo ou no terceiro. Então, é muito importante vocês terem isso aqui claro para vocês. E aí eu fiz o seguinte, nesse meu método de estudos que eu quero propor para vocês, eu trouxe em 3 momentos a nossa aula. O primeiro é sobre o porquê, o segundo é sobre como e o terceiro é sobre o quê. O porquê envolve muitas reflexões pessoais de vocês. Então, eu vou me permitir, até pelo pouco tempo que a gente tem aqui, de avançar bem rápido, apenas suscitando esses questionamentos interiores, né, que são perguntas que você faz para você mesmo, para que você reflita sempre durante a sua jornada sobre o motivo que te leva a buscar esse objetivo, né? Então, veja se o objetivo é o contra-cheque, como muitos falam, eu quero ter o status, eu quero ter um bom salário. Poxa, vale a pena se perguntar se é esse o caminho mesmo, porque há tantas outras profissões que te proporcionam um bom contra-cheque, de status também, né? Porque as adversidades da magistratura exigem um compromisso de alguém que queira mais do que isso, entende? Se a pessoa buscar na magistratura apenas essa realização, eu duvido que ela consiga se manter feliz durante a jornada. No primeiro mês, ela compra um bom carro, no segundo, né? E a vida vai seguindo. No segundo ano, ela está cansada. Vocês percebem? Sabe por quê? Porque a curva da felicidade, eu tenho estudado bastante sobre felicidade ultimamente, a curva da felicidade nos mostra que a gente precisa de um determinado quantitativo de recursos para viver bem. Além desse quantitativo, já não faz mais diferença. Então, este quantitativo para viver bem, você consegue em diferentes áreas, em diferentes profissões. Então, eu desejo que você queira por outros motivos também, como, por exemplo, de servir ao próximo, né, de ser um agente do Estado que vai servir, contribuindo para que as pessoas lidem melhor com os seus conflitos, né? O judiciário é um espaço
de conflitos, é um palco onde isso acontece. E quando os conflitos chegam até nós, normalmente eles já estão muito acentuados, né? Porque eles começaram muito tempo antes. Então, tá aí um bom motivo para você buscar isso. E aí algumas pessoas perguntam, será que vale a pena todo esse meu esforço, né? Eu digo que você que deve responder. Você não deve deixar que as outras pessoas respondam para você, sabe? É muito importante que você tenha convicção do motivo que te leva a se sentir ligado na vida. Esse botão que eu coloquei aqui, esse símbolo, representa o on. Quando a gente pega um aparelhinho ali que tem esse sinal, é o botão de ligar. E aí eu pergunto, o que que faz você se sentir ligado diante da vida? Aliás, eu tenho aqui, não por coincidência, aliás, não existem coincidências na vida, uma mensagem que nós usamos num curso de comunicação não violenta que ministramos recentemente, onde é dito o seguinte: não pergunte o que o mundo precisa, pergunte-se o que faz você se sentir vivo e vá fazer isso, porque o mundo precisa é de pessoas que se sintam vivas. Então, este botão aqui é o botão da vida. O que que te faz sentir vivo? A considerar que o que te faz sentir vivo, claro, entre tantos outros fatores, né? Eu não estou aqui misturando nem querendo colocar em ordem de prioridade. A gente tem o amor, a família, né? A gente tem tantas outras coisas e pessoas importantes na nossa vida. O nosso foco aqui é eminentemente profissional. A gente está falando de missão de vida, né? Pois bem, então, depois de responder esse porquê, que é uma resposta sua, a gente vai falar sobre o como. E aí eu trago o como em 3 passos e trago o que em 3 passos. Eu já vou adiantando para vocês que no o que eu trago várias dicas práticas. E eu criei uma metodologia de estudo que eu acho bem bacana, que é a soma de tudo aquilo que eu já ouvi nos cursos, porque até cursos eu tenho feito sobre isso, livros tenho lido, tenho, claro, tentado adaptar a minha própria experiência, né? Então, o que eu vou trazer aqui é uma proposta, né? Algo que você vai olhar e vai ver se isso faz sentido para você ou não. Então, vamos lá. Sobre o como, eu quero lembrar que o aspecto emocional é muito importante, né? A gente tem que lembrar que o cérebro é uma máquina burra que não mede, ela só compara. Então, o cérebro quer que o nosso corpo faça o menor esforço, mas o nosso cérebro quer também que o nosso corpo nos leve a momentos de prazer. Entre uma situação prazerosa e outra não prazerosa, o nosso cérebro vai direto lá, naquilo que desperta em nós boas emoções. Por isso, a grande pergunta que eu vou fazer para você é o que significa essa escolha da magistratura para você. Se é uma escolha de amor, se é uma escolha que faz palpitar o teu coração, te conecta com isso. Te conecta com isso, porque é isso que vai mostrar para o teu cérebro que todo esse conhecimento é muito bem-vindo, que todo esse esforço vale a pena. Se não houver essa conexão emocional, o aprendizado não vem. Gente, isso é científico, já está comprovado em inúmeros estudos, que o aluno só aprende aquilo que ele quer. O aluno só aprende aquilo que ele quer. Se ele não quer, ele não aprende. Se você disse algum dia para o seu cérebro, odeio tributário, você pode passar horas lendo o livro que você não vai aprender. Você vai ler, 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 ler. Quando fecha o livro, e agora? Ah, não me lembro bem. Porque o seu cérebro captou aquela mensagem de que você odeia tributário, enquanto você lê tributário, o seu cérebro busca refúgios, né? Puxa, o que eu podia estar fazendo agora? Ai, que droga, ter que estar estudando isso aqui. Nossa, e se eu não for bem nessa matéria? Entende? Então, fazer as pazes com as matérias que são essenciais para você alcançar a aprovação, criar um vínculo emocional positivo é essencial para você fazer isso aqui com seu cérebro. Dizer assim, cérebro, abra-se para esse conhecimento. O direito tributário é importante para mim. Então, eu vou estudá-lo, a começar pela parte mais simples, porque uma vez compreendida a parte simples, as outras partes todas se assentam melhor. Quando a gente tem dificuldade em entender uma determinada matéria, a melhor coisa
é ler um apanhado dela, um grande resumo, né? Uma visão mais aérea e superficial para você ter uma ideia do todo. Aí você percebe que aquele cenário não era como você imaginava antes. Ele faz sentido, ele é belo, vale a pena ser investigado. Eu costumo dizer que eu não gosto, entre aspas, de direito do trabalho, por exemplo. Mas é porque eu nunca estudei direito de trabalho, gente, senão quando foi para ser aprovada nas disciplinas da graduação. Eu olho para os juízes do trabalho apaixonados por essa matéria, e às vezes conversando com eles, eu me vejo pensando, puxa, se eu tivesse investido em direito do trabalho, eu acho que eu amaria também. Afinal de contas, ali tem um trabalhador, afinal de contas, é do trabalho que ele consegue obter o meio de garantir a sobrevivência dele e da família. Afinal de contas, a partir dali a sociedade se move, a economia se sustenta. Olha quantas razões para achar o direito do trabalho importante. Então, a gente precisa se conectar emocionalmente com as coisas. Aí, as próximas ponderações que eu trago aqui são as seguintes. Identifique se você tem uma postura de procrastinação ou não, e quais são os agentes, quais são os fatores que disparam isso. Aquela coisa de dizer assim, eu não vou estudar agora porque ainda não saiu o edital do concurso. Gente, quando sai o edital do concurso, a primeira prova é meses depois. Não há quem tenha conseguido se preparar para uma prova de concurso estudando apenas pelo próprio edital do concurso. Aliás, há várias dicas por aí que dizem assim, querido, estuda pelo edital anterior, que é bem a dica que eu trago, porque de um concurso para o outro edital muda quase nada. Na magistratura muda quase nada. E eu fiz a comparação de todos os pontos de processo civil de um edital para o outro, não mudou nada. Mas eu não duvido que em alguma matéria tenha tido alguma alteração mínima, né? Mínima. Então, vale a pena começar o planejamento pelo edital anterior. Mas há alguns cursos por aí que dizem assim, querido, a hora que sair o edital, você vai estudar dali para frente só aquilo que você ainda não conseguiu. O que você já estudou, feito, coloca no cofre, guarda e vai agora atacar as matérias que você ainda não conseguiu ver. Ok? Eu espero que não sejam muitas, porque, como eu disse, a primeira prova deve se realizar 3, 4, 5 meses depois, que não é muito tempo, porque as pessoas trabalham, as pessoas têm 1 ou 2 horas de manhã e 2 ou 3 horas à noite. Eu acho que 1 hora ou 2 pela manhã e 3 horas à noite seria o ideal para qualquer pessoa, o ideal. Mas eu espero que você adapte a sua vida aquilo que for possível, né? Não se mire pelo ideal como algo essencial para você alcançar o que você quer. Eu conheço muitas pessoas que trabalharam durante todo o tempo do concurso e se dedicaram por menos tempo, por algum tempo. Claro que depois acabaram se dedicando mais. Mas quando eu falo 3 horas à noite, não é tão difícil assim, né? Porque todos nós trabalhamos até 6, 7 horas. Dá para você chegar em casa, ver a família, jantar, e se você começar a estudar às 8, ou então das 9 à meia-noite, bingo, tá ótimo. Das 9 à meia-noite tá excelente. São 3 horas com 3 blocos de 50 minutos, muito bem aproveitados. E se você conseguir mais 1 horinha pela manhã, aqueles 50 minutos antes de ir para o trabalho, acordando um pouco mais cedo, perfeito, perfeito. Mas então não deixe que fatores procrastinatórios te impeçam de começar a estudar já. A frase típica do procrastinador é assim, bom, agora eu entendi como é, então tá. Então, semana que vem eu vou começar. Sábado eu vou sentar com calma e eu vou montar o meu cronograma de estudo. Gente, hoje é segunda-feira. Você pode começar a montar o teu cronograma agora quando acabar a aula. Ou então, pelo menos amanhã de manhã, de cabeça descansada. Mas assim, antes de qualquer outra coisa, isso precisa ser feito. Você não vai para Paris sem um mapa. Você não vai para nenhum destino sem saber por qual caminho primeiro, né? Bom, então, que você não seja um procrastinador. E não estranhe se você identificar algumas atitudes de procrastinação em você, porque todos têm, todas as pessoas têm. O mais importante é você perceber que você tem. Porque se você nega isso, pronto, aí você vai continuar procrastinando sem perceber. O importante é se perceber e começar a mudar. Bom, os neurônios se comunicam por impulsos nervosos que são motivados pelas emoções, positivas ou negativas. Isso aqui em neurociência a gente aprende. Por isso a importância da gente gostar daquilo que a gente está se propondo a estudar. Vejam vocês,
O que vocês sentiram quando ouviram aquela música? Não era alguma coisa boa? Talvez até aquela melodia tenha remetido vocês para alguma outra situação. Se houve um momento marcante na vida de vocês quando aquela melodia tocou, então, meu Deus, né? Isso dispara um aspecto emocional fortíssimo em nós e muito positivo. E aí o que a gente quer deixar claro é que o cérebro procura saber o que é prazeroso para você, e sabendo o que é prazeroso, ele memoriza, ele faz com que aquela informação, com que aquele saber seja perpetuado. Por isso que tem a máxima de que o aluno só aprende o que ele quer. Mas, ora, o aluno só quer aquilo que é bom para ele, aquilo que é prazeroso para ele. Me perguntem por que eu estudo processo civil. Porque eu adoro processo civil. E por que eu adoro processo civil? Porque eu já estudei muito sobre processo civil. Então, quanto mais eu estudo, mais eu gosto de estudar. Então, a gente precisa perceber que o conhecimento é essa via, que quanto mais você percorre, mais você gosta dela, mais você percebe a paisagem e vai se apaixonando. A pergunta sobre a prova é aquela que eu tinha feito, né? O que a prova representa para você, né? Eu quero dividir com vocês essa questão do sistema límbico, né? De como ele funciona. O sistema límbico é o mais antigo que há em nós, né? Como seres humanos, que faz com que desde a época das cavernas, desde os nossos ancestrais mais distantes, diante de uma situação de medo, fazia com que nós humanos, né, ou atacássemos, ou paralisássemos, ou fugíssemos. Então, diante de uma situação de medo, ainda hoje, séculos e séculos depois, milênios e milênios depois, nós continuamos assim. Diante de uma situação importante, de medo, né, que nos assuste, que seja muito importante, a gente vai agir de uma dessas três formas. Ou a gente vai correr, ou a gente vai atacar, ou a gente vai paralisar. Por isso, você precisa se perguntar o que a prova significa para mim. E aí, trazendo para a época das cavernas, houve uma onça um dia, que fez com que os nossos ancestrais fugissem, porque se eles paralisassem, eles seriam comidos pela onça, não é? E se nós estamos aqui é porque os nossos antepassados fugiram, porque se eles tivessem ficado, nós não estaríamos aqui, certo? Mas então, quando a gente vai ver pessoas num concurso, muitas vezes congelando, sentindo aquele branco, vem a pergunta, você sabe que estudou aquilo, mas o conhecimento não vem. Imagine na oral, quando as emoções afloram muito mais. A prova oral é um teste emocional. Se a pessoa conceber aquela prova oral como uma onça, a tendência é que ela congele. E aí, em congelando, vem o branco. Então, se eu não olhar para a prova como uma onça, mas sim olhar para a prova como uma oportunidade que eu tanto esperei, algo que eu quero, algo com que eu me sinta bem, com que eu tenha afinidade, e se eu estiver tranquilo comigo de que fiz o meu melhor, gente, se eu vou passar ou não, é uma consequência natural do meu estudo, da minha sorte, daquele momento. Porque tem o fator estudo, preparação muito forte, tem o fator sorte também, porque a nossa vida é formada de tantas circunstâncias, e às vezes naquele dia da prova, tanta coisa pode acontecer que leve a sua atenção para outros lados, como pode ser que isso não aconteça e você esteja bem blindado para se concentrar no que precisa. Então, o que eu desejo é que você olhe para a prova com amor, nunca como uma onça. Se você se ver pensando na prova como aquela onça, pensa, opa, vou reprogramar o meu sistema límbico, porque no dia da prova eu não quero congelar, eu não quero fugir, eu quero olhar para aquela prova e me conectar com ela, a partir de tudo aquilo que eu estudei, ok? Bom, por isso a importância de depositar boa emoção na hora da prova. E quando a gente fala dessa jornada, que é uma verdadeira jornada, eu desejo que vocês compartilhem essa jornada com as pessoas que são importantes para vocês. E são poucas. E são poucas. Você não precisa avisar para o mundo isso. Se você acha que as pessoas olhando para você ficarem te perguntando, e aí como é que tá? Fez? Como é que foi? Se você não quer passar por isso, não precisa revelar ao mundo, não precisa saber. As pessoas podem simplesmente receber o convite no dia da posse. Ou ficarem sabendo depois, não importa. Mas
há algumas pessoas que precisam saber, porque elas fazem parte da jornada com você. É como se elas estivessem dentro do avião que vai para Paris junto com você. Não tem como elas não saberem. Então, essas pessoas são aquelas mais próximas de nós, né? Estou me referindo aos filhos, ao marido, à esposa, aos pais, enfim, mais ou menos essas, talvez um ou dois dos seus melhores amigos. E não precisa mais do que isso. Mas, assim, a escolha é sua, né? Para quem abrir esse assunto, né? Mas o importante é você saber que você vai ter que desenvolver alguns combinados também com essas pessoas, aquelas que fazem parte da tua rotina. Porque é muito comum, sem maldade nenhuma, a pessoa achar que você está estudando, você não está fazendo nada, né? Aí olha para você e diz assim, você não está fazendo nada, por que você não vem aqui fazer um bolo para mim? Eu estou com fome, né? Vem, ou então, por que você não arruma isso daqui? Vem comigo lá no mercado, sabe? Então, as pessoas têm essa impressão. Se você, antes de começar a jornada, sentar com as pessoas com quem você convive, explicar por que isso é importante para você, como vai ser o seu planejamento e o que você espera delas, demonstrando que aquelas horas de estudo, por exemplo, das 9 à meia-noite, é o horário de estudo que você precisa se privar para estar ali, mas que naqueles 10 minutos de intervalo você vai lá dar um beijo em cada um. Se você tem filhos, por exemplo, escolhe um dos dias no meio da semana para não estudar. Né? Você consegue administrar nos outros dias. Por exemplo, tenha uma quarta-feira à noite para dizer, esta quarta-feira eu sou da família. Isso ameniza a adrenalina, a insatisfação, porque a família quer conviver com a gente. Então, claro que a situação de quem é casado e tem filhos é diferente da situação de quem não é solteiro, enfim, pode se dedicar só aos estudos. Mas, se for necessário, tira quarta-feira, tira um dia da semana. E nesse dia, não ponha a mão nos estudos, e mesmo no seu calendário, no seu cronograma, vai estar lá, quarta-feira à noite bloqueada para a família. E quando você estiver com a família, você não vai estar pensando nos estudos, porque aquilo já fazia parte da tua programação, do teu cronograma. Por isso a importância de se planejar antes, né? Bom, então, no primeiro momento, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu não estou acompanhando o chat de vocês, não sei se vocês estão fazendo perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Opa. Ok, não, né? Mas se depois eu vou dando uma olhada no meio do caminho se há alguma coisa. Meus queridos, vamos para o passo 2. Nós temos no como o passo 1 e o passo 2. Vejam, o que é o passo 2? Agora a gente começa a entrar no como fazer mesmo, né? Antes era um como preparatório emocional. A gente nunca vai realizar nada grandioso na nossa vida se nós não começarmos pelas nossas emoções. Porque para eu afirmar que aquilo é grandioso, eu vou começar sempre pelas emoções. Por isso, o primeiro passo só podia ser aquele, né? Aquele do coração sobre o qual eu falava. Vamos para o segundo passo. Vejam, estudando com foco. Resuma e escreva. Escreva e visualize. Aqui eu trago algumas dicas. Gente, quando eu chamar de dica, entendam sempre como uma sugestão que deu certo para muitas pessoas, necessariamente não precisa ser a melhor dica para você. Apenas eu estou lançando porque sempre a gente vê referências sobre isso, inclusive estudos científicos que falam, por exemplo, sobre a importância do escrever à mão, né? Vários pesquisadores já desenvolveram o estudo sobre o poder da fixação na mente quando você digita e quando você escreve. Então, esses estudos mostram que o ato de escrever de modo manuscrito nos proporciona fixação. Talvez porque a gente pense naquilo que a gente está escrevendo, talvez porque envolva uma habilidade manual, mas, assim, são os estudos que demonstram isso. Não à toa a gente vê muitas pessoas preferindo mesmo fazer o seu rascunho à mão, né? Acompanhar aquele conteúdo. Então, vejam só. Ao estudar a matéria, faça resumos e ao anotar exemplos, visualize-os como se estivesse acontecendo. Meus caros, a gente já viu que o conteúdo da matéria, depois eu vou falar sobre o planejamento com cronograma de estudos, né? Mas vocês vão ter um determinado conteúdo, que é como se fosse o território que precisa ser explorado, né? No concurso da magistratura são 18 pontos, são 18 matérias, cada qual com vários pontos, né? Mas então,
Vejam só, você já sabe qual é a matéria. Você vai estudar essa matéria, passando pela lei, passando por alguma doutrina que não precisa ser a mais profunda, mas apenas com a profundidade suficiente para você conseguir entender e explicar esse assunto. A gente pode dizer que a gente compreendeu um assunto suficientemente para se dispor a prestar uma prova, um concurso, quando a gente consegue explicar esse assunto para alguém. Então, um exercício que se propõe às vezes é de você estar diante do espelho explicando para você mesmo, ou fazer um grupo de estudos, né? Em algum momento dizer, olha, eu vou estudar tal matéria e vou contar para você o que eu aprendi, e você conta para mim o que você estudou da sua matéria, e a gente pode desenvolver um cronograma em dupla, né? Em parceria, por que não, né? Você também aprende ouvindo o que a outra pessoa resumiu, até porque pode ser que ela mencione algum ponto que no seu resumo você não tenha constado, né? Também é uma dica bacana desenvolver um cronograma em dupla, se você tiver alguém que se comprometa tanto quanto você. Mas a questão de estudar, eu falei da lei e da doutrina, eu queria acrescentar a jurisprudência, tá? Há de ter momentos para você estudar o que os tribunais dizem, porque isso cai muito em concurso. Muito, 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 muito. Você precisa conhecer todas as súmulas, os julgamentos repetitivos e as últimas decisões dos tribunais, principalmente os superiores, né? E, claro, o tribunal do estado onde você vai prestar o concurso. Mas vejam, para além desse aspecto, que é estudar desenvolvendo resumos e escrevendo esses resumos à mão, depois eu vou explicar como organizar esses estudos, esses resumos, né? Eu quero lembrar da importância da visualização. E antes de falar sobre o exemplo, que a dica que está aqui é quando você ler um exemplo, visualizar aquele fato acontecendo. Ah, eu estou estudando homicídio simples em direito penal, então eu vou estudar aquela situação. Se eu estou estudando feminicídio, eu vou imaginar um feminicídio, eu vou imaginar um homem e uma mulher, e eu aí vou estudar o feminicídio visualizando, imaginando aquela situação. Eu gostaria de dizer para vocês que existem várias formas de estudar e dicas, né, de aprendizado que a gente extrai por aí, não só de preparação para concurso. Mas uma delas, uma técnica de memorização, e eu procuro muito saber sobre isso, porque a gente sempre acha que a gente memoriza pouco, né? Mas uma técnica de memorização, quando você não quer esquecer alguma coisa, é a seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu precise ir para o fórum. Amanhã eu não vou, porque nós estamos na pandemia, né? Mas vamos supor que eu precise, e que quando eu chegar lá no fórum, eu precise cumprimentar uma pessoa, uma amiga que está de aniversário. Assim que eu chegar, vamos supor. Mas eu não quero esquecer disso. Mas, meu Deus, eu não posso esquecer do aniversário dela, então eu vou colocar post-it aqui. Não, eu quero confiar na minha mente e eu não quero esquecer. Então, o melhor exercício para a gente não esquecer um compromisso que a gente tem que ter no futuro é o seguinte, é você, por um instante, fechar os olhos e imaginar, bom, eu estou indo para o fórum, entrei no carro, liguei o carro, fui. Agora eu estacionei o carro no fórum, desci, estou subindo a escada do fórum, estou entrando agora nesse momento, abrindo a porta do setor, né, da vara onde aquela pessoa trabalha, e eu estou agora indo até a mesa dela, e eu a cumprimentei, imaginei, visualizei eu dando um abraço naquela pessoa, depois eu me despedindo dela e indo para minha sala. Quando você faz esse exercício mental de visualização daquela situação futura que você não quer esquecer, gente, é tiro e queda. Quando você estiver estacionando o carro no fórum, você vai imaginar daquela lembrança que você visualizou. Então, quando eu tenho que levar alguma coisa, né, ao sair de casa, eu tenho que levar um livro, eu imagino eu indo trabalhar, pegando o livro e colocando ele dentro da minha bolsa para ir com ele para o fórum. E se eu chegar no carro e olhar para a bolsa e ele não tiver, eu vou lembrar que eu tinha visualizado algo diferente. Então, visualizar os exemplos é uma forma fantástica de memorizar. Bom, quando ler um exemplo, visualize, a gente já viu que o cérebro fotografa dessa forma por imagens, né? E a questão do mapa mental é mais uma sugestão, aprenda a fazer. Se você nunca fez mapas mentais, procure saber como é. Eu sou uma pessoa visual, né? Eu já fiz testes. Na verdade, todos nós somos um pouco de cada uma dessas categorias, né? O visual, auditivo e sinestésico. Mas eu sou muito visual. Por isso, quando alguém me pergunta, Quitéria, onde é que você mora?
Antes de eu dizer o nome da rua, eu pego um papel, pode ser um guardanapo, começo a desenhar a rua para a pessoa. Olha, tem essa rua, minha casa fica aqui, ó. Eu faço X. Então, eu sou uma pessoa visual. Eu não sei você, mas se você tiver muita identidade com essa visualização, se você perceber que para você tudo fica mais fácil, quando, por exemplo, você vê um fluxograma de uma matéria, e eu vivo dando as minhas aulas com fluxogramas, né, por isso também, você vai perceber, você vai extrair muito valor dos mapas mentais. Você vai atribuir muita importância a eles. Então, eu gosto muito de estudar, e para isso eu vejo vídeos, né? Nossa, tem tantas dicas sobre mapas mentais, tem até aplicativos, softwares para montar mapas mentais, mas na minha opinião, o bom mapa mental é aquele que eu vou estudando com uma folha em branco na minha frente, eu coloco o tema central no meio e eu vou puxando subtemas, e a partir desses subtemas eu vou colocando as palavras mais importantes. Depois eu olho para uma folha escrita, quase que desenhada, como se fosse uma aranha, né, assim, um corpo, um miolo com muitos pontos, e eu consigo me lembrar dos aspectos mais importantes de todo aquele conteúdo que eu teria lido. Então, fica aí como dica. Esse quadrinho aqui que eu trouxe para vocês como símbolo é para reforçar a importância do conhecimento que sai e do conhecimento que volta. Quando a gente termina de estudar uma matéria, a gente tem a impressão de que aquilo está muito claro para nós. Mas se nós não revisitarmos esse assunto, se nós não revisarmos, a gente não vai dar ao cérebro a possibilidade de fixação, sabe? A melhor área do nosso cérebro que fixa é aquela que recebe o conteúdo revisado, a segunda, a terceira, a quarta vez, né? Então, revisar é muito importante. O Colégio Bom Jesus aqui de Blumenau tem um alto índice de aprovação em vestibulares, vocês devem acompanhar e saberem disso, né? Meus filhos estudam lá, e eu percebi isso também, que a gente está falando aqui sobre a visualização, no método que o colégio adota. Gente, eles esgotam praticamente todo o conteúdo do ensino médio no 9º ano, 1º e 2º. Então, no 9º ano, os alunos já começam a aprender conteúdos que seriam do 1º. Por quê? Porque eles querem, ao final do 2º ano, ter esgotado o assunto. Porque eles usam o terceirão, que é o 3º ano, para bater. Revisar, treinar. E isso faz com que os alunos tenham um ótimo resultado nos vestibulares. Quando os meus filhos faziam, um deles já fez terceirão, outro está fazendo agora. Eu perguntava a filho, dessa matéria, você aprendeu alguma coisa nova que você não tinha aprendido antes? Aí ele diz, olha, mamãe, assim, ó, 80% foi revisão, mas sempre tem alguma coisa nova. Claro, o professor aprofunda, ele acaba trazendo sempre mais algum detalhe. Mas percebam, há vários exemplos que a gente vê pelo mundo mostrando o quanto a revisão é importante. Mas para dar tempo de revisar, você tem que começar mais cedo, né? Bom, o terceiro passo do como é o seguinte, meu Deus, o relógio disparando, passando bem rápido, né? Vamos lá, o melhor está por vir, né? A parte do o que tem um conteúdo bem bacana para dividir com vocês. Vejam, sobre o terceiro passo do como. Aqui eu proponho o seguinte, que você monte o seu edital e que você monte o seu cronograma de estudos. E eu vou fazer uma proposta para você, que é baseada, como eu disse, em tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu ouvi e tudo aquilo que eu pensei. E eu achei muito legal esse método, sabe? Eu não encontrei esse método pronto em nenhum lugar, assim, isso aqui é a soma de tudo aquilo que eu já estudei, né? Então, vejam só. Primeiro, você já sabe qual é o destino da sua viagem, né? Vamos supor que seja, então, a magistratura. Eu proponho que você busque o edital do último concurso, não só de Santa Catarina, que você procure dos estados onde você pretenderá prestar concurso. É muito comum a pessoa dizer, eu vou prestar aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo e Mato Grosso. Assim, o mais comum são esses estados, né? No Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a justiça é muito bem desenvolvida, sabe, gente? É muito bacana mesmo, Minas também. Mas, enfim, né? Isso fica por conta de vocês. Vamos supor que você escolha 3 ou 4 estados onde você diria, não, eu até prestaria concurso ali. O que eu proponho? Que você pegue o último edital do concurso da magistratura desses estados. Se você disser assim, não, Quitéria, eu vou fazer só para Santa Catarina. Eu, né, em voz baixa, assim, só como uma pequena sugestão,
diria você, mesmo assim, pegue o edital dos outros concursos, porque esses estados, né, que têm uma grande atuação, eles normalmente trocam figurinhas, assim, ó. Quando alguém vai fazer uma prova de concurso, a pessoa normalmente lê outras provas de concurso de outros tribunais, né? Então, é muito válido se basear no seu caminho de preparação também pelo que outros estados próximos estão pedindo. Mas, enfim, é só uma sugestão. E aí eu vou propor que você relacione as matérias e monte o seu edital, que você vai chamar de edital Silvia, você vai chamar de edital Sandra, eu chamaria de edital Quitéria. No meu edital Quitéria, o que eu faria? Eu teria pego o último edital de, por exemplo, 4 estados, e aí eu vou pegar a matéria de direito civil, matéria por matéria, direito civil, e aí eu vou relacionar todos os pontos, que eu chamo de assuntos, né, que caem dentro da matéria de direito civil. Aqui em Santa Catarina, a matéria de direito civil é composta por 28 pontos, 28 assuntos. Muitos deles repetem certamente com o que cai no Paraná, em São Paulo e tal. Pode ser que no Mato Grosso, eles peçam em direito civil mais algum assunto que não cai aqui em Santa Catarina. Vocês percebem? É como se a gente fizesse uma composição de todo o conjunto de assuntos de direito civil que cai em cada um dos tribunais onde eu quero me dispor a prestar o concurso. É isso, você está montando um edital exclusivo, que é o seu edital, ok? Então, eu comporia cada uma das disciplinas como o conjunto dos assuntos que caem nesses diferentes tribunais. É muito provável que, na essência, sejam os mesmos pontos, mas, como eu disse, pode ser que um tribunal ou outro acrescente uma outra matéria, né? Por exemplo, direito autoral. Direito autoral está dentro de direito civil no nosso tribunal. Pode ser que no Paraná não tenha, né? Enfim, vamos lá. Aí, depois de saber quais são os conteúdos, aí você fez um edital passando por todas as matérias e dentro de cada matéria você montou um conteúdo que é o resultado da soma de todos os editais que você escolheu selecionar, certo? Ok. O segundo passo é você pegar as 7 últimas provas daqueles tribunais que você escolheu, né? Principalmente aqui de Santa Catarina, né? Se você for realizar o concurso aqui, tente pegar as últimas 7. Se não der as últimas 7, as últimas 3, as últimas 4, mas 7, ele é um número misterioso que tem uma grande razão de ser para muitos planejamentos, né? Porque a semana tem 7 dias, né? Porque 7 é um número que você consegue fixar até onde acompanha o 7, você consegue fixar facilmente, né? Então, é uma boa forma de dividir o tempo. Mas, enfim, se não for possível as últimas 7, tantas quantas você conseguir. E aí, vejam só, o que eu proponho? Que você pegue essas provas. Eu até sugeriria, gente, que vocês formassem um grupo. Não tem por que todo mundo fazer esse esforço sozinho. Montem um grupo de pessoas interessadas mesmo em estudar para o concurso da magistratura e combine, olha, você vai buscar as últimas provas que você conseguir de Santa Catarina, você do Paraná, você de São Paulo, você de Minas, né? E você do Mato Grosso, para ficar com os exemplos que eu citei antes. Façam isso. E aí cada um busca essas provas e depois vocês fazem uma composição. E aí, o passo seguinte seria este que eu vou falar agora. Quando vocês estiverem estudando, por exemplo, direito civil, já que é o primeiro assunto normalmente, quando vocês estiverem estudando as questões que caíram nas últimas provas em direito civil, você vai perceber que os assuntos têm uma ordem de importância. Eu vou chamar de ordem de importância baseado no seu objetivo, que é ser aprovado no concurso. Por que eu digo importância? Todos os assuntos são importantes, né? Mas assim, ó, eu não posso dizer que um determinado assunto cai com tanta frequência do que outro. Gente, de todos aqueles pontos que estão lá no edital, tem muitos que não caem há muito tempo. E que se caírem agora vai ser uma zebra. Tudo bem não acertar uma determinada questão,
mas você precisa acertar o máximo das questões. E se você consegue, estudando as últimas provas, saber quais assuntos caem em toda a prova, você analisa os últimos 7 concursos e vê, meu Deus, em todas as provas de direito civil caiu uma pergunta sobre a capacidade do agente. Em todas as provas do último concurso, ou todas, ou a maior parte delas, caiu sobre a multa da fase de cumprimento da sentença. Sabe? Aquele artigo 139, né, que fala da possibilidade daquelas penas combinatórias, né? Vamos supor que você perceba que desde o CPC, né, desde a vigência do novo CPC, vamos supor que você perceba que esse assunto está em voga, que as últimas provas gostam de perguntar sobre isso. Meu Deus, né? Aí, o que eu vou propor? Que você faça uma escala dentro desses assuntos. Porque, vejam, você primeiro vai ter a composição de todos os assuntos que compõem cada matéria. Aí eu vou propor que você faça uma tabela do assunto 1 ao último assunto, né? Em direito civil tem 28 tópicos, então o assunto 1 é tal, o assunto 2 é tal, o assunto 3 é tal. Você vai fazer uma tabelinha, colocando em cada linha um assunto. Aí, o que eu proponho? Que você pinte aquele assunto, aquela linha da tabela e aquele assunto com a cor que representa a importância daquele assunto. E aí, você escolhe a cor que você quiser. Eu propus, no cronograma que eu vou mostrar para vocês, eu propus que você pinte em vermelho o assunto mais importante, né? Vermelho, vida, energia, eu vou botar toda a minha energia nesses assuntos, aquele assunto que cai com muita frequência, que você pinte de amarelo, aquele assunto que cai às vezes, né? Não cai com tanta frequência, não merece um laranja e um vermelho, fica no amarelo. E que você pinte de verde aquele assunto que quase nunca cai, ou que nunca cai, que você não viu cair em nenhuma prova, ou que das 7 provas caiu uma vez, né? Você pinta de amarelo. Porque, gente, a gente tem que reconhecer que cada disciplina, cada matéria nos concursos, ela é formada por conteúdos muito vastos. E talvez chegue o momento da prova e você não tenha conseguido esgotar todo o conteúdo daquele edital. Porque se você perceber, pelos tópicos, é todo o Código Civil, é todo o Código de Processo Civil, sabe? É toda a matéria. Praticamente isso. Então, se você tiver um compromisso fenomenal, assim, de esgotar tudo, talvez você não consiga. E talvez isso leve você a se desestimular. E eu não gostaria que isso acontecesse. Agora, se você já sabe de todas aquelas matérias, quais que caem com maior frequência, porque você já sinalizou em vermelho as mais importantes, e quais as em amarelo que caem com alguma frequência, e porventura chegue o dia do concurso e você não tenha conseguido estudar as amarelas, ou você só passou os olhos assim rapidamente, não pôde se debruçar como gostaria, tá tudo bem, tá tudo bem. Porque muita gente faz concurso sem ter conseguido esgotar o conteúdo. Eu ousaria dizer que ninguém conseguiu esgotar o conteúdo do concurso como gostaria. Como gostaria, não. Porque a gente sempre quer aprofundar um pouquinho mais, um pouquinho mais. E é esse o equívoco que você não pode cometer. Você deve aprofundar apenas até conseguir verbalizar o assunto, conseguir explicar o assunto para alguém. Ali é o ponto de parar e estudar o próximo assunto. Bom, então, por essa ordem de importância, eu trago aqui um exemplo. Imagine que direito penal tenha 27 tópicos e que 9 desses tópicos sejam as matérias que mais, os assuntos que mais têm caído nos últimos concursos. São essas 9 linhas que eu vou pintar de vermelho. Bom, você também precisa se planejar sobre o tempo, né? Quanto tempo você vai dedicar diariamente para isso. Eventualmente, você pode fazer uma programação de, no primeiro mês, dedicar 1 hora de manhã e 1 hora à noite, para você ver como você se sente. E, eventualmente, a partir do segundo mês, aumentar pelo menos aquela jornada da noite, né? Eu estou partindo da premissa de que vocês trabalhem durante o dia e que seja difícil. Mas há quem prefira acordar às 4 horas da manhã e estudar de manhã também. Depende do relógio biológico de cada um, né? E aí, você vai planejar o seu cronograma de estudos. Nesse cronograma de estudos, vai ter um dia para fazer provas, porque é muito importante que você pratique, que você simule tanto questões objetivas,
quanto às questões discursivas, que caem na primeira prova do concurso, quanto às sentenças civil e criminal, quanto à prova oral, que vem com as explicações orais. Além de você ter autoridade no assunto, você precisa ter uma segurança tal que te permita explicar esse assunto com segurança. Né? Você tem que ter esse poder de convencimento. Há pessoas que conhecem muito do assunto e saberiam escrever muito sobre ele, mas quando indagadas, não conseguem demonstrar essa segurança, esse poder de convencimento que precisa ter, porque a última prova, aquela que vai fazer você abrir aquela grande porta e passar, né, para ser aprovado no concurso, e então ser juiz, a última prova é a prova oral. Então, por isso ela é muito temida por muitos. Mas se você assistir uma prova oral, eu recomendo que vocês assistam. Eu sempre digo isso nas aulas da Escola da Magistratura. Assistam. O dia que eu assisti, eu ainda não tinha prestado nenhum concurso, eu voltei muito confiante, porque eu percebi que as perguntas que eles fazem não tem nada de complexo. As perguntas são exatamente aquilo que você aprendeu nos bancos da faculdade, aquilo que está lá no programa, aquilo que você estudou, aquilo que está nos seus rascunhos. Não tem surpresa nenhuma. O que os avaliadores, os membros da banca, né, os examinadores querem é perceber como você se expressa, se você demonstra segurança, porque há habilidades que são esperadas de um juiz, principalmente a de demonstrar segurança naquilo que faz. Vocês imaginem alguém numa audiência, uma parte, o advogado, que vá para a audiência e encontre lá um juiz tão inseguro, né, com tanto medo de dizer as coisas. Meu Deus, eu teria medo de ser julgada por alguém que demonstrasse insegurança até naquilo que faz, naquilo que fala. E a segurança é algo que a gente desenvolve, quanto mais a gente se prepara, ok? Bom, então, eu quero agora mostrar para vocês como seria. Vejam aqui vocês. Eu adorei esse método. Vejam o que vocês acham. Eu coloquei aqui, de acordo com o último edital do concurso da magistratura do nosso tribunal, que é o 02/2019, todas as matérias. Então, eu tenho aqui Direito Civil, com 28 assuntos, que são os numerozinhos que eles colocam, diferentes tópicos dentro da matéria Direito Civil. Direito Processual Civil, 39, Direito do Consumidor, 8, e assim sucessivamente. Então, vocês percebem, Direito Civil, Processo Civil, Consumidor, ECA, Penal, Processo Penal, Constitucional, Eleitoral, Empresarial, Tributário, Ambiental, Administrativo, e depois vem o Direito de Formação Humanística. No Direito de Formação Humanística, lá tem várias matérias que se comunicam entre si. A Sociologia do Direito, a Psicologia Judiciária, Ética e Estatuto Jurídico da Magistratura, Filosofia do Direito e Teoria Geral do Direito da Política se comunicam, principalmente a Sociologia com a Filosofia com a Teoria Geral. Essas três, meu Deus, elas andam de mãos dadas. Então, eu trago aqui depois uma proposta que talvez seja bacana para alguns, né, sobre o modo de estudar essas matérias. E, por fim, a legislação especial. Então, pelo que eu me recordo, são 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 18 matérias, eu vou chamar assim. Lembrando que a última delas, que é a legislação especial, é própria, legislação estadual, é própria de cada estado, né? Se você se dispor a prestar o concurso também no Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, lá você vai ter outra legislação, que é a legislação estadual de lá. Bom, meus caros, então você já teria aqui elencadas as matérias. Uma observação necessária: não se guiem pelo número de tópicos para achar que a matéria é mais longa ou menos longa. Não se guiem por isso, porque confunde muito, engana bem. Por exemplo, o direito do consumidor tem só 8 tópicos, mas se vocês olharem, a matéria tem uma boa extensão. Então, claro, a gente mais ou menos percebe que as matérias de direito civil, processo civil, penal, processo penal, são as mais abordadas, assim, com números diferentes de assuntos, né? Mas confesso que isso aqui não é de tudo mais importante, não, o número de assuntos que caem. Mas o que eu gostaria era de mostrar para vocês como eu proponho que vocês
preparem o edital de vocês. Aqui a gente ainda está preparando o edital. O primeiro passo é preparar o edital com o seu nome, que é o teu edital personalizado, e o segundo passo é preparar o cronograma de estudos. No seu edital, eu proponho que você faça isso que você está vendo aqui, e que você coloque o número de linhas para cada matéria, conforme o número de assuntos. Então, no direito civil, eu vou ter 28 linhas. No processo civil, eu vou ter 39 linhas. Provavelmente vai ser uma folha inteira. Direito civil. E aí, em cada linha, você vai colocar o assunto do ponto 1, do ponto 2, do ponto 3. Entendem? Eu trouxe um exemplo aqui da legislação estadual. A legislação estadual tem 3 assuntos, que é o Código de Divisão e Organização Judiciária, o Estatuto do Servidor, e tem mais uma que eu não estou me recordando. Mas, então, são 3 legislações estaduais. Vamos supor que tivesse o tema X, o tema Y e o tema Z. E que eu percebesse que o tema X, isso não vai acontecer com a legislação estadual, porque, bom, até nas provas do próprio tribunal aconteceria, né? Mas entre tribunais diferentes, não. Mas vamos supor, independentemente do assunto, né? Vamos supor que o tema X desse 18º assunto, dessa 18ª matéria, ele tenha caído com muita frequência. Então, eu pintei ele de vermelho. O tema Y já não tem caído tanto. E o tema Z quase nunca cai. Então, eu vou pintá-lo de verde. Se eu não conseguir estudá-lo como eu gostaria, tá tudo bem. Agora, o tema X, que eu pintei de vermelho porque recorrentemente ele tem caído, esse eu vou estudar bem. Bom, então essa é a proposta que eu trago para o edital de vocês. Agora, eu trago uma proposta de cronograma de estudos. Mas eu gostaria, antes de abordar o cronograma, de perguntar como é que vocês estão se sentindo até aqui, se está tudo bem, se vocês conseguem acompanhar. Tá tudo bem? Querem tomar uma água, alguma coisa, ou vamos em frente? Oi, Karine, que bom te ver. Podemos continuar? Eu acredito que em 15 minutos, 20 no máximo, eu consiga abordar. Vamos lá? Então, agora que a gente já desenvolveu o nosso edital, que é o edital específico seu, a gente vai falar sobre o cronograma de estudos. Gente, eu fiz aqui um modelo de cronograma que é simbólico, que é só um exemplo, e que, claro, o cronograma vai ser individual seu, de acordo com a sua realidade de vida, com o tempo que você tem para dispor, e isso depende muito do momento dos horários em que você trabalha, as outras responsabilidades que você tem fora do horário de trabalho, eventualmente se tiver família, enfim, né, cada um com a sua rotina. Mas o que eu proponho aqui? Prestem bem atenção aqui nesse cronograma. Vejam, um mês tem 4 semanas. Então, eu proponho que vocês façam um cronograma para a primeira semana e ele vai valer para a segunda e para a terceira. Porque eu proponho que o cronograma da 4ª semana seja de revisões. A 4ª semana é o momento em que você pararia para revisar tudo aquilo que você estudou até ali. Só que tem mais um detalhe, depois eu vou dizer que as revisões também acontecem a cada retomada de assunto, de uma semana para outra, mas eu logo explico isso. Mas aquela 4ª semana seria uma semana de uma grande revisão, onde você não vai estudar assuntos novos, você vai estudar apenas aqueles assuntos que você já teria estudado até então, né, nas 3 semanas que antecederam. Vejam como eu distribuí aqueles 18 assuntos do edital. É só, como eu disse, um exemplo, né? Vamos supor que eu pudesse dispor de 2 horas pela manhã, que eu começasse a trabalhar às 8 e que eu conseguisse me arrumar e chegar no meu local de trabalho às 8 horas, eu teria das 6 às 7 e das 7 às 8, então eu teria que começar às 9, né? Mas enfim, eu teria das 6 às 7 e das 7 às 8 para estudar, ou das 5 às 6 e das 6 às 7, né? O horário é seu. Então, eu proponho 2 blocos de 1 hora para uma matéria. Eu, particularmente, acho 50 minutos muito pouco, porque eu começo a me sentir mais envolvida com a matéria, né, com meia hora de estudo e tal. Então eu proponho 2 blocos de 50 minutos, porque eu já disse que 1 hora é formada de 50 minutos de estudo e 10 de descanso. 10 para espairecer, para fazer uma pausa necessária. É muito melhor assim do que estudar 2 horas a fio.
Então, vejam, nessa minha proposta, você estudaria das 6 às 7, das 7 às 8, o assunto 1, que é direito civil. Na terça seria o assunto 2, que pelo nosso calendário, vamos ver, o assunto 2 é processo civil. O assunto 3 é consumidor, o assunto 4 é ECA e o assunto 5 é penal. Vejam, olhando para o nosso cronograma, eu teria o conteúdo para estudar de segunda a sexta, naquelas 2 horas da manhã. E também de segunda a sexta, eu reservei das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10 e das 10 às 11. Então, eu reservei 4 horas diárias à noite, né? Eu coloquei 2 horas de manhã e 4 à noite. Pode ser que não seja viável para você, né? Mas se fosse viável, seria assim. O horário das 19 e das 20, ou seja, das 19 até as 21 horas, eu estudaria, né, em 2 blocos de 50 minutos, a matéria 6, na terça a matéria 7, a matéria 8, nesse horário, né, das 6 às 8. E das 8 das 6 às 8 e das 8 às 10. Eu estudaria o segundo bloco, que seria a matéria 11, a matéria 12. Na sexta-feira, eu botei a matéria 18. E se vocês olharem aqui, a matéria 13 até a matéria 17 é formada pelo conteúdo de Direito e Formação Humanística. Então, eu coloquei que todo esse conteúdo, sociologia, filosofia, teoria geral, que são muito próximos, a psicologia e a ética e o estatuto da magistratura, eu coloquei 2 dias, quarta e quinta, em 2 horários, para você estudar um pouco de cada assunto, e você distribuiria ali, ok? Então, como vocês percebem, eu distribuí esse tempo. Se você tem menos tempo, ao invés de colocar 2 blocos de 50 minutos, coloque um só. Coloque um bloco só pela manhã e 2 blocos à noite, por que não, né? Vocês percebem que aqui eu repeti todos os números. Eu poderia não ter repetido. Eu poderia ter colocado um bloco de 50 minutos para cada uma dessas matérias. E assim você estudaria 1 hora pela manhã e 2 horas à noite, o que, a meu ver, é possível para qualquer humano, né? Para qualquer mortal. Meus caros, aí vamos falar do sábado. Olha só. Porque a gente sempre imagina que tenha um dia para descanso, que você escolhe se é o sábado ou o domingo. Normalmente as pessoas preferem o domingo, até porque sábado as pessoas às vezes têm aula, os filhos também, todo mundo se envolve com alguma coisa, né? Mas vamos supor que você conseguisse tirar o sábado para estudar também. Se não conseguir, distribui isso aqui durante a semana, tá? Mas o que eu proponho? Eu proponho que você faça questões de concurso durante aquelas 4 horas que você estudar pela manhã. Aqui eu coloquei um bloco de 5 horas, né? Mas tudo bem, o tempo que você puder, você vai dividir. Mas o que eu propus é que fosse um tempo para responder questões objetivas e um tempo que eu coloquei 2 blocos de 50 minutos para responder questões subjetivas, que são aquelas discursivas. É preciso que em casa você pare um instante para você mesmo desenvolver aquela questão discursiva que cai no concurso da magistratura. Porque não basta você ler a questão e dizer, eu saberia responder. Não, você tem que se experimentar fazendo, desenvolvendo aquela redação à mão, com a mesma quantidade de linhas que a prova do concurso. Enfim, simulando uma verdadeira prova do concurso da magistratura. Você precisa fazer isso antes do grande dia, antes do dia D, para você já se sentir mais seguro em relação a isso. E aí eu proponho que no horário da tarde você desenvolva sentenças. Então, por quê? A gente tem 6 horas no concurso para desenvolver uma sentença civil, uma sentença criminal. Eu proponho que você faça uma sentença civil num sábado à tarde e no sábado seguinte uma sentença criminal. No sábado seguinte uma sentença civil e no 4º sábado você vai revisar os seus erros e acertos daquelas 2 sentenças cíveis e uma sentença criminal que você teria feito nas 3 semanas que antecederam. E se vocês perceberam, se você fizer cível, criminal, cível, no outro bloco de 4 semanas, você vai ter criminal, cível, criminal. E quando você for revisar, você vai ter 2 criminais e 1 cível. Isso vai fazer com que você intercale a cada 4 semanas
A sua quarta semana, no sábado à tarde, vai estar um pouco mais focada no direito civil e a outra um pouco mais focada no direito criminal. Porque nessas tardes você estaria corrigindo, aliás, você estaria estudando os aspectos que você errou na sentença, né? Você estaria refazendo os aspectos que você teria errado. Por isso é muito importante que você tenha alguém para revisar as suas sentenças, as sentenças que você tiver minutado. Eu tenho incentivado os alunos a conversarem com algum juiz, para dizer assim, olha, se eu elaborar uma sentença por semana, o senhor se dispõe a corrigir para mim? A dizer onde eu posso melhorar, o que eu estou fazendo de errado? Gente, tenho certeza que vocês vão encontrar. Talvez as pessoas digam, eu não vou tentar porque é muito difícil, quem que vai aceitar? Poxa, aí você vai se ver de novo como procrastinador, que não começa a estudar porque não saiu o edital ainda. Você já tentou? Você já foi diante de um juiz, conversou com ele, falou sobre o seu sonho, pediu isso para ele corrigir suas sentenças? Se você não fez isso, por que você está se valendo da previsão negativista, né, de que nada vai dar certo? Não, né? Eu acho que você vai encontrar, sim, alguém que corrija as suas sentenças. Então, você teria 3 sentenças por mês elaboradas, como se estivesse num concurso. Você se sentaria num ambiente silencioso, tentaria desenvolver aquela sentença durante as 6 horas que são dadas num concurso, à mão, com a mesma quantidade de linhas que há no concurso da magistratura. Você poderia imprimir folhas, ou mesmo fotocopiar, folhas com as linhas que são naquela quantidade do concurso, porque o mais difícil é ficar dentro da quantidade de linhas. É muito comum a pessoa querer ultrapassar e aí já está desclassificado, porque você tem que chegar ao dispositivo da sentença ou a dosimetria da pena na sentença criminal dentro da quantidade de linhas esperada. E você só vai desenvolver essa habilidade de conseguir resumir tudo muito bem se você tiver treinado antes. Então, tem que treinar, ok? Bom, então essa é a proposta que eu faço para vocês. Aqui eu trago um horário em branco, só para mostrar como é simples desenvolver, né, esse calendário. E se vocês perceberem, esse aqui é o calendário da quarta semana. Na verdade, ele não está em branco, porque eu trouxe aqui aquela proposta de você, na quarta semana, refazer no horário da manhã sentenças criminais, aliás, as sentenças cíveis, e refazer no horário da tarde as sentenças penais. Então, a quarta semana seria dedicada no sábado para corrigir as sentenças cíveis ou criminais e criminais que você tiver minutado. Muito bem. E aí nós chegamos na parte final, que é mais simples, né? Que diz o que você vai fazer, né? Então, o que fazer é o mais simples. Vejam, tudo que a gente falou agora é sobre o porquê e sobre o como. No entanto, as pessoas acabam muitas vezes ficando restritas ao quê? O que eu faço? O que eu faço? Puxa vida, o que você faz é o mais simples, você vai escolher, né? Mas eu trago aqui algumas ponderações, que são meras sugestões, né? Como tudo, né? Nesse o quê, tem 3 passos também. O primeiro passo é prepare-se como pessoa, cuide de você e cuide do ambiente onde você vai estudar. Então, você precisa estar bem e o ambiente precisa estar preparado para isso. Bom, primeiro, quando você acordar, acorde-se de verdade. Se você resolver estudar aquela 1 hora de manhã ou 2 horas acordando mais cedo, não vale de pijama. Porque se você for de pijama e de pantufa para o seu ambiente de estudo, para o teu cérebro, você ainda está, podia estar dormindo, né? Se puder, ficar longe da cama, se puder arrumar a cama primeiro antes de estudar, para mostrar que você não tem mais aquela alternativa de voltar para o aconchegante espaço onde você pensaria em estar se não tivesse um propósito tão grandioso quanto esse. Mas então, acorde-se de verdade. Troque de roupa. Que sejam 10 minutos. Não me diga que não dá tempo. Todo mundo tem, se não der 10, dê 5 minutos para acalmar a sua mente. Um exercício rápido de 5 ou 10 minutos, né? Pode ser abdominais, pode ser alongamento, algo que mostre para o seu corpo que
eu estou acordado. Os cientistas fizeram um estudo em relação à caminhada para ver quanto tempo você precisa para despertar o corpo. E eles dizem que são 20 minutos de caminhada, mas aí com isso eu vou concluir que você precisaria acordar um pouco mais cedo, né? Pelo menos meia hora mais cedo, se quiser, inclusive fazer uma breve caminhada antes. Mas o que eu quero dizer com isso é, acorde-se. Não vale estudar como se estivesse arrastando da cama para aquele espaço. Aí não vai. Aí a sua mente, o seu coração vai estar na cama, fica na cama. Você tem que saber por que você está indo para lá. Essa pandemia tem ensinado muito para a gente, né? E eu percebo, assim, que isso acontece comigo também em casa, em tempos de pandemia. Eu acordo, eu já troco de roupa. Eu chego a me arrumar. E aí eu vou cuidar da família e depois eu vou para o meu ambiente de trabalho. Mas porque o meu cérebro precisa entender que eu estou trabalhando. Então, não vale de pijama. Bom, tenha um local agradável, agora eu já estou falando do local, né? Que seja bem iluminado, que seja de preferência silencioso. Se tiver algum ruído, tá tudo bem, porque no dia da prova você vai ter também algum ruído e você precisa acostumar sua mente a se concentrar mesmo que tenha algum ruído. Isso faz parte da vida real. Fixe em local visível o seu edital, com as matérias que você separou, inclusive com as cores, o edital todo pintadinho, para que você, quando estiver estudando aquele assunto que está pintado em vermelho, você diga, oba, agora eu vou estudar aquele assunto que eu sei que vai me ajudar no assunto que mais vai. Quando você vai estudar, você já diz, opa, esse é vermelho. Esse é amarelo, eu vou estudar um pouco mais rápido. Esse é verde, mais rápido ainda, entende? Bom, rápido, mas o suficiente para você compreender bem, né? Então, eu proponho que você fixe no seu ambiente de estudo o seu edital e o seu cronograma de estudos. Obviamente, desligue o celular e se afaste de tudo que possa desviar sua atenção. A gente consegue controlar alguns fatores que desviam a nossa atenção, o celular é um deles. Conversando com pessoas, por exemplo, que escrevem livros, né? O Roberto Chinachique é uma pessoa, eu fiz um curso com ele, e ele contava, ele tem vários, dezenas de livros escritos, né? E ele contava que ele programou com ele e com a família e com a equipe de trabalho, que no horário da manhã até às 11 horas, não adianta ligar para ele. Não adianta mandar mensagem que ele não vai olhar o celular. Então, se for uma situação muito urgente, liga para o convencional. Vocês perceberam que o telefone convencional só toca se é muito urgente mesmo, né? Mas então, ele avisa a família, naquele horário, ele acorda bem cedo, até às 11 horas da manhã, ele está produzindo, escrevendo os livros dele. Então, se você dedicar esse horário de estudo, esse é um horário que o celular deve ficar longe. Se vocês soubessem o tempo que a gente leva para retomar o raciocínio onde a gente parou, com uma simples paradinha para olhar uma mensagem de WhatsApp, para olhar uma rede social, vocês não fariam isso com vocês mesmos. O tempo que a gente perde de onde a gente parou, foi lá, deu uma espiadinha e voltou. Para você retomar no grau de concentração que você estava, você desperdiçou muito tempo. Então, se quer olhar uma rede social, se quer olhar o WhatsApp, você tem aqueles 10 minutinhos, né? Ninguém vai sofrer se precisar esperar um pouquinho mais por isso, né? Bom, eu proponho que você tenha um cronômetro para estudar esses blocos de 50 minutos, né? Eu proponho que o cronômetro não seja o celular, porque senão ele vai tirar a sua atenção. Eu proponho que seja um relógio mesmo que desperte a cada 50 minutos. E que você beba água. Vocês não têm ideia do quanto o poder da água interfere no resultado da fixação do conteúdo. Tem que beber água. Então, ter o seu copo d'água ali é essencial. Bom, estudar com foco. Esse aqui é o coração, né? Esse aqui é a alma de tudo que a gente está estudando. Você já sabe por que você está fazendo isso, você já sabe como, já fez seu edital, já fez o cronograma de estudos. Agora é hora de estudar. Então, nesse momento, eu proponho o que eu já tinha dito antes, que seria, estude nos horários programados. Mas na sexta-feira à noite eu tenho o aniversário da minha mãe, que eu quero muito e é muito importante para mim. Gente, vá, não sofra por quebrar o cronograma. A vida é real, a vida pulsa e os compromissos nos chamam, às vezes, numa hora que não era esperada.
Se isso acontecer, vá de coração aberto. E aquele bloco de conteúdo que você ia estudar na sexta-feira à noite, transfere para o domingo de manhã, transfere para o domingo à tarde ou para o domingo à noite. Mas assim, ó, você vai desviar, ao invés de descansar o domingo todo, o teu domingo de manhã você vai repor o conteúdo da sexta, porque na sexta você descansou. É uma questão apenas de ajuste, né? Os resumos manuscritos também. Essa questão do caderno é uma dica que eu trago que eu acho bem legal, que é assim, ó. Você tem 18 matérias, né, no concurso da Magistratura de Santa Catarina. Tenha 18 cadernos. Ou 18 caderninhos, né, para você fazer em cada caderno o resumo daquela matéria, ou um caderno universitário, e você divide ali em 18 matérias, né? Só que corre o risco de você terminar aquela quantidade de folhas, então tem que ser, eu sugiro que sejam pelo menos 2 cadernos universitários, porque tem muito conteúdo, né? Mas enfim, faça como você achar melhor. Porque aí quando você começa na segunda-feira, naquelas 2 horas, das 6 às 8, estudando Direito Civil, no caderno de Direito Civil você vai avançar o seu resumo. Você vai retomar o Direito Civil quando? Na segunda-feira de manhã seguinte. Aí você vai continuar de onde você parou. Uma coisa que não seria legal é escrever por aí, perder folhas, escrever em qualquer lugar, porque quando chegar a reta final, naquela semana que antecede a prova, que você quiser estudar Direito Civil, você precisa ter tudo isso compilado. E aí ter o caderninho de Direito Civil só com as suas anotações, com cores diferentes, né? Com fluxogramas, com mapas mentais, meu Deus, isso vai te ajudar demais. Então, é muito importante. Por isso, fica a dica, um caderno para cada matéria. Ao retomar aquela matéria, veja um exemplo do Direito Civil. Você estudou na segunda-feira das 6 às 8. Na segunda-feira, quando você voltar ao Direito Civil, você já terá escrito alguma coisa, né? Porque na segunda-feira anterior você fez o seu resumo do quanto você conseguiu evoluir naquela matéria. Eu proponho que você revise rapidamente, que cada vez que você retomar uma matéria, você revise o conteúdo dos últimos 2 dias que você estudou. Então, coloque lá, dia tal, Direito Civil, estudei isso. Quando eu voltar, eu vou dar uma lida rápida naquilo que eu já estudei e vou continuar. Na terceira segunda-feira, eu vou revisar o conteúdo do primeiro e o conteúdo do segundo, e aí eu continuo desenvolvendo. Essa revisão é jogo rápido. É uma passada de olhos, porque isso vai fazer com que você mentalmente pense, isso eu já sei, isso eu me lembro. Tá, isso aqui eu não lembrava bem, mas que bom que eu revi, e agora eu já vou lembrar. Então, eu proponho que você sempre revise o conteúdo dos últimos 2 dias de estudo. E logo depois você prossegue. E aí eu falo aqui do poder da revisão, inclusive daquela programação de ter a 4ª semana para revisar todo aquele conteúdo. Um detalhe importante que eu não tinha mencionado. Aquela semana da revisão, aquela 4ª semana, quando você vai revisar das 6 às 8 que você já estudou de Direito Civil, eu proponho que você aproveite esse tempo para estudar jurisprudência também. Então, seria na semana da revisão que você vai para os tribunais, que você vai pesquisar o que o STF decidiu até hoje sobre aquele assunto que você estudou até ali, sobre aquele conteúdo que você viu nas 3 primeiras semanas, entende? Então, a tua 4ª semana vai fazer com que aquele assunto se acomode melhor. Porque quando a gente lê a jurisprudência, a gente está estudando um caso real, a gente pode imaginar aquele caso que foi julgado, o que facilita, lembram da visualização? O que facilita a memorização. E saber o que os tribunais estão decidindo, como eu disse, é fundamental, né? É ponto de concurso. É o último ponto de cada uma das matérias, praticamente, né? Então, o poder da revisão é incrível. Não deixe de revisar tudo aquilo que você estudou, que é isso que vai fazer a diferença entre ler e aprender. O aprendizado é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu papel. Percebam, quem disse isso foi Rubem Alves. E o esquecimento é natural. Agora, a tendência é você não esquecer aquilo que você gosta, aquelas matérias com as quais você se conectou afetivamente, a tendência é que você não esqueça. E eu acho que vocês vão se conectar com as matérias que vocês pintarem em vermelho no cronograma de vocês. Porque aquele vermelho vai significar que aquela matéria é importante para você alcançar o seu objetivo. Bom, e aí simule. E a simulação, eu peço que simulem muito, né? Eu já abordei sobre isso também, seria a simulação de sentenças aos sábados
e a simulação do conteúdo que você já estudou explicando verbalmente. E o terceiro e último passo, agora nós já nos aproximamos do final, o terceiro e último passo é baseado em 3 dicas, né, sobre o que de novo, né? Eu quero aqui pedir que você lembre que você é um ser humano e que é muito natural desanimar, se sentir às vezes mais frágil num dia do que no outro dia. Por isso a importância de vocês fazerem uma rede entre vocês. Por isso a importância de você olhar para si como uma pessoa humana, falível e cheia de sentimentos. A nossa vida é uma montanha-russa, né? Um dia a gente está lá em cima, outro dia lá embaixo, mas quando está lá embaixo tem que lembrar que no dia seguinte pode estar lá em cima de novo. E vai estar se você tiver pensamento positivo. Então eu proponho que vocês revigorem as suas forças, cuidando do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Do corpo com descanso físico, tem que dormir bem, gente. Tem que dormir pelo menos X horas, que nunca pode ser menos do que 7. Nunca. Há estudos que dizem que 7 horas são suficientes. Muita gente fala 8, né? Agora, menos do que 7, você prejudica o seu descanso. E aí, com uma mente cansada, você vai ler sem aprender. Porque a memorização é uma tarefa da sua mente. Você lê com os olhos, mas você precisa de quem para fixar a matéria? Da mente. E quando é que a mente descansa? Quando você alcança um estágio de profundidade do seu sono. Então, não pode ser um sono superficial. E para o sono alcançar um estágio de profundidade maior, né, você precisa ter um sono longo, porque ele precisa de tempo para acalmar toda aquela nossa turbulência que faz parte da mente, para você conseguir finalmente descansar. Então, descanse e valorize o momento do descanso. Quanto à mente, eu proponho refúgios emocionais, eu proponho que você faça coisas que você goste, que você ouça música, que você pratique alguma forma de arte, de artesanato. A Silvia tem feito coisas lindas, ela sabe muito bem explicar o poder do artesanato. Enquanto a gente está ali tecendo um crochê, costurando, sei lá, fazendo o que você gosta de fazer, você está com a mente fluindo, naquele estado flow, né? Que é o estado com que os artistas se apresentam. Eles não pensam na letra da música que eles estão cantando, eles não pensam na nota musical que eles estão tocando, eles estão no estágio flow, que é o melhor de todos os estágios, né? Porque você simplesmente levita naquilo que você gosta de fazer, e a mente descansa nesse momento, né? Poesia é algo muito positivo, enfim, você vai escolher aquilo que te faz bem, mas cuide da sua mente, né? Isso é muito importante. E às vezes a gente não precisa mais do que meia hora para isso, sabe? Diariamente, né? Sei lá. Mas é importante que você lembre que isso é importante. E quanto ao espírito, eu diria, alimente a sua espiritualidade. Quando eu falo em espiritualidade, eu não falo necessariamente em religião, numa religião ou noutra. Até porque a espiritualidade, ela está presente até na pessoa que se diz ateu ou ateia, né? Agnóstico, não importa. Ela tem uma forma de confiar na natureza, no lado bom da natureza, no lado bom do humano. Ela sabe ser grata, ela sabe ajudar. Então, exercitar essa espiritualidade é algo muito importante. E se você tem uma religião, cultive-a. Esses momentos de oração são momentos revigorantes. Você vai precisar muito desses momentos durante toda a tua caminhada. Mas faça orações não só para pedir, faça orações para agradecer. Quando a gente agradece, gente, nem que seja por esse fenômeno psíquico, hormonal, a gente libera hormônios do bem, que é a endorfina. A gente diminui a produção do hormônio ruim, que é o cortisol. Vejam, o hormônio ruim diminui até a nossa imunidade. Então, o simples exercício da gratidão faz bem para nós, faz bem para os outros, né? E isso que eu estou falando é baseado em estudos mesmo, que apreciam o que acontece com o corpo humano quando você pratica um agradecimento, né? E agora, encerrando, já para além do horário, né? Eu trouxe algumas frases que eu coletei por aí nesses meus estudos e que eu pensei, eu vou gostar de compartilhar essas frases com eles, né? E são as seguintes, vejam vocês, se faz sentido, vejam se faz sentido para vocês. O seu cérebro
Isso aí. O seu cérebro quer o caminho mais curto e que seja mais prazeroso. Então, prazeroso para o cérebro é o que você ama. Procure gostar daquilo que você faz. E o ato de estudar pode ser e deve ser prazeroso. Você tem que entender uma matéria e vibrar, dizendo, puxa, agora eu entendi isso aqui, que legal. Pode me perguntar que eu estou segura. Você vai até gostar de estudar mais esse assunto, né? Bom, além disso, o que você precisa? Essa é a dica do William Douglas. Você precisa de motivação. A motivação é o combustível. Sem motivação, meu Deus, não me pede para ficar 50 minutos lendo uma matéria que eu não vou ficar. Ou se eu vou ficar, vai ser horrível, né? Então, você precisa ter motivação. E você precisa ter a técnica. A técnica entra dentro de todas essas ferramentas que eu propus, e que, claro, eu propus apenas como uma dica. Você vai formular a sua melhor técnica. Faça a prova sem o compromisso de passar, né? O seu compromisso tem que ser de fazer o teu melhor possível. Quanto à prova, você vai fazer a prova até passar. Pronto. Não é para passar naquela prova. Porque se não der, tá tudo bem também. Mas você vai fazer até passar. Essa visão de tranquilidade, de leveza em relação à prova, contribui com aquele sistema límbico, lembra que eu falei? Porque se eu tiver que passar nessa prova como uma questão de vida ou morte, meu Deus, eu vou estar num estado de nervos tão grande que eu não sei se eu vou atacar a prova ou fugir da prova, ou congelar. Eu vou fazer alguma coisa que não vai ser positiva na hora da prova, né? Então, eu desejo que você simplesmente vivencie o momento da prova. Bom, outra frase, você não será aprovado pelo que você leu, e sim pelo que você aprendeu. E aí a gente vê pessoas dizendo, mas eu estudei 3 horas. Que bom, tomara que você tenha aprendido tudo aquilo que você leu naquelas 3 horas. Por isso, de tempos em tempos, a cada bloco de 50 minutos, pergunte-se, de tudo isso que eu li, o que eu aprendi? Ok? Vamos lá. A direção é mais importante do que a velocidade. Concurso público não se faz para passar, mas até passar, como a gente tinha dito. A dor é temporária, mas o cargo vai ser para sempre. Ou seja, você vai fazer um grande esforço agora, mas depois que você alcançar, você vai ter essa missão abraçada por toda a sua vida, né? Normalmente é até a aposentadoria, né? Porque não se vê as pessoas mudando de área nas carreiras jurídicas, embora isso possa acontecer também. Inteligente é a pessoa que é capaz de se adaptar. Portanto, adapte-se. Durante essa jornada, em vários momentos, você vai testar se o que você está fazendo está sendo bom, né? Se você está obtendo melhores resultados. E a boa forma de fazer isso é com aquelas provas de sábado, as questões de concurso que você vai responder. Simule uma prova inteira de um concurso e veja quantas você acertaria. Se num momento você acertar 40 questões e no outro você acertar 60, meu Deus, como recuar? Como achar que não está bom? Está ótimo! O que você não pode fazer agora é desistir. Basta seguir adiante. É preciso evoluir, aceitar as correções. Portanto, agradeça a correção. Tem pessoas que têm muita dificuldade em aceitar uma correção, né? Aceitar que alguém lhe diga, olha, isso aqui não está bom, será melhor se você fizer assim. Quando a gente recebe feedbacks, porque é isso que se faz no feedback, com o coração aberto, a gente aprende. Então, qual é a dificuldade em depois que alguém disser que determinada, né, por exemplo, determinada redação numa sentença não está boa e que você deve fazer diferente, agradeça. Você não pode deixar o seu cérebro se ocupar de razões para você justificar. Mas isso, mas aquilo, mas eu sempre fiz assim. Mas eu gosto dessa redação. Mas isso, mais aquilo. Não. Eu desejo que você acolha o feedback de quem te apontar alguma correção. E dizendo obrigado. Né? Nos cursos que eu faço por aí, eles ensinam a gente, depois de uma correção, a dizer obrigado. Então, eu me desligo do compromisso de ter que me justificar, porque é isso que nós aprendemos a fazer a nossa vida inteira, né? Então, simplesmente agradeça. E, por fim, uma frase reflexiva, né?
Porque eu vejo as pessoas pensando, ai meu Deus, enquanto eu estou aqui, meus amigos estão lá tomando chopp, fulano está viajando, poxa, o tempo de vida está passando, né? A mensagem final que eu trago é essa. Trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles estão se divertindo, economize enquanto eles esbanjam e então viva a vida que eles tanto sonharam. Essa é uma frase dita num dos cursos que eu assisti, mas eu prefiro dizer para vocês, viva a vida que você sonhou, porque a vida que os outros sonharam é a vida que eles sonharam e ponto. É a vida deles, cada um tem um script da sua vida na mão. Então, o importante é você planejar, realizar e vivenciar aquilo que você escolheu. Vocês lembram do primeiro slide, quando eu dizia, a escolha quem faz é você. Então, que você viva essa vida que você sonhou, é o que eu desejo para vocês. Nossa, meus queridos, a gente já está quase 10 horas da noite, eu não consigo resumir muito mesmo, né? Eu acho que eu não tenho uma habilidade de economizar aquilo que vem forte para eu dividir com vocês. Bom, nós todos somos formiguinhas, sabe, Ana? Eu já me senti assim. E aí eu comecei a subir a montanha e eu percebi que a visão de lá de cima é bem legal. Aliás, tem um filme, ai, eu não me lembro, eu sempre esqueço o nome desse filme. O Poder... eu não me lembro o nome do filme agora. Mas era uma história assim, de um menino que tinha um grande propósito, mas ele tinha uma certa arrogância. E aí um senhor mais velho se aproximava dele, aliás, ele se aproximava desse senhor e pedia dicas, né? Porque ele era um maratonista, um atleta, né? Ele era um atleta, um ginasta. E ele queria alcançar seus desafios e obter medalhas e tal. E aí o senhor, bem mais velho, que era um mestre ali naquela situação, via nele muita arrogância. Ele queria fazer as coisas do jeito dele, ele queria fazer para ter um resultado imediato, ele não aceitava os feedbacks que eram dados, né? E aí um dia ele disse para o menino assim, você quer os meus conselhos? Então tá, então amanhã esteja aqui neste local, às 5 horas da madrugada, colocou lá um horário, né, desafiador, esteja com uma roupa bem confortável, que eu vou te levar num lugar maravilhoso. E aí o menino chegou, era um jovem, chegou, né, ansioso, que lugar é esse, né? E aí eles começaram a escalar uma montanha. E foram subindo a montanha, e subindo a montanha. E o menino foi vendo toda aquela paisagem e esperando o final da montanha, né? Aí chegou num determinado momento, no final da montanha, tinha uma pedra bem simples lá, e aí o menino olhou para o mestre e disse, tá, o que que você queria me mostrar? É isso aqui, é essa pedra qualquer que tem aqui, eu fiz tudo isso para ver esse espaço aqui tão sem graça, né? Aí ele disse para o menino assim, que o grande valor da viagem estava no caminho e não no destino final. Ele deveria ter aproveitado, como ele de fato, durante vários momentos da viagem, ele dizia o quanto estava sendo agradável, o quanto estava sendo bom. E quando chegou lá na frente, ele se viu decepcionado com a simples pedra que ele viu lá. Mas o sabor e o sentido das coisas estava na viagem. Então, o caminho é que tem que fazer sentido para vocês, né? Então, estar subindo a montanha é o grande barato, né? É isso aí, gente. Eu espero que a aula tenha sido boa, eu espero que essas dicas façam algum sentido para vocês. Que bacana, eu fico bem feliz com as mensagens aqui. E deixo o microfone disponível, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, simplesmente abram o microfone agora e falem. Liberar a palavra faz muito bem, isso é poder de cura, tá? Quem está fazendo psicologia aprende isso todo dia, de que a palavra tem que circular. Vamos lá. Oi, doutora. Oi. É a Karine. Oi, Karine. Eu tenho uma coisa para falar. Eu só Diga. consigo estudar em blocos, tipo, eu só consigo exaurir a matéria. Eu não consigo respirar e dizer, não, eu consegui terminar estudando em blocos, sabe? Eu só exaurindo a matéria. A doutora acha esse um método ruim ou o que terias para falar sobre isso? Quando você diz exaurir a matéria, você quer dizer que você quer estudar todo o direito civil para depois estudar todo o processo civil? Eu acho arriscado, sabe, Karine? Eu acho arriscado, porque vai chegar o dia da prova e você vai estar expert
em uma, duas ou três matérias, e talvez reprove por zerar nas outras, entende? A sugestão que eu faço é de você ir mudando as matérias, porque, veja, quando você voltar para o direito civil, você vai revisar e dar mais um passinho. Naquela quarta semana, você vai pesquisar julgados sobre aquela matéria que você estudou de direito civil. Claro, é só uma proposta, né? Há pessoas que preferem esgotar uma matéria de cada vez. Eu me sinto mais motivada em perceber que do direito civil eu já avancei essas 3 linhas, né? 3 linhas da tabela. No direito penal também, no processo penal, porque a prova vem quando você menos espera. O concurso é como um trem. Eu digo assim, que a estação está lotada de pessoas. Aí o trem chega, o trem está praticamente vazio, com muitos lugares vagos. E aí o trem abre as portas e as pessoas que quiserem podem entrar. Só que tem um detalhe, só podem entrar aquelas que estão preparadas. E aí o que a gente vê? Muitos lugares dentro do trem, 2 ou 3 pessoas entram e uma multidão fica ali fora. Porque ela fica esperando, ela fica esperando sem se preparar. Então, quando a oportunidade aparece na vida de vocês, ela aparece de repente. E vocês precisam estar preparados para entrar no trem na hora que ele abrir as portas. O mínimo preparado possível para conseguir entrar no trem. Então, estar muito fera numa matéria é uma maneira perigosa de reprovar nas demais, entende? Entendi. Muito obrigada, doutora. Valeu, querida. Muito bem, meus caros. Quem mais gostaria de conversar comigo? Não me deixem sozinha. Olha, o Fernando, que legal te ver. E aí, doutora, estamos aqui. Que legal ver vocês aqui. Nossa, meu compadre Fernando e a amada Karine, que bom revê-los. Nossa, nem que seja aqui falando de concurso, né? Então, eu não vou colocar... O meu concurso é diferente, mas as dicas são para todos, né? Para a vida. Que bacana, isso mesmo. E vale para qualquer concurso, Fernando. É pegar o edital, colocar ali os tópicos, ver quais mais têm caído, ir com amor no coração para aqueles campos pintados em vermelho, sabe? Se não der para estudar os amarelos, está tudo bem, mas a gente tem que priorizar o mais importante, senão o trem vai abrir as portas e talvez a gente não esteja pronto, né? Isso aí. Que bom, muito bom te rever. Rever vocês dois. Um beijo. Um beijão. Então, meus queridos, alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Ou está tudo em paz, assim, está tudo bem para vocês? Bom, eu vejo que o horário já avançou bastantão, né? Para quem disse que ia falar 1 hora e 15, realmente eu não consigo. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Tudo que eu desejo é que esse tempo tenha valido a pena. E que de tudo, alguma coisa tenha ficado para mostrar para vocês que sim, a gente escolhe o nosso caminho e que o gostoso da viagem está no percurso. Que vocês aproveitem essa viagem, porque ela faz parte da vida, né? E que lá na frente, quando vocês alcançarem o objetivo de vocês, que vocês também olhem para trás e sintam que tudo isso valeu a pena. Normalmente é o que a gente percebe, que vale a pena sim. Eu posso assegurar que sim, no meu caso, eu estou no exercício da magistratura há mais de 20 anos, né? E todos os dias que eu me preparo para ir trabalhar é com a mesma emoção, assim, com a mesma alegria, com o mesmo propósito de tentar fazer um pouco melhor, de se avaliar para ver onde que podia ter sido diferente e de sentir que, de alguma forma, eu posso contribuir com a vida das pessoas que passam pelas nossas vidas, né? Porque nada acontece por acaso, né? Nada, absolutamente nada, né? E a missão da gente é exatamente essa, é servir ao outro, servir ao próximo de algum modo, né? A gente escolhe pela profissão de que modo a gente vai ser útil nesse propósito, né? Então tá, meus queridos. E tudo isso que a gente falou tem a ver com inteligência espiritual, viu? Que é a 8ª forma de inteligência que agora está sendo muito estudada pelos professores lá nos Estados Unidos, principalmente, porque perceberam que aquela inteligência matemática, aquela inteligência emocional, a inteligência espacial, tem outros 7 tipos de inteligência, eles não atendem às necessidades que o ser humano tem hoje para se sentir pleno, para ser feliz. E a inteligência espiritual é essa que vem e te pergunta: ei, o que você está fazendo aqui? Por que você faz o que faz? Ou porque você não faz aquilo que você quer fazer, né?
Então, essas perguntas a gente passou por elas, a gente quase respondeu hoje, né? Talvez algumas precisem do tempo de reflexão de vocês para responder depois. Muito bem, queridos. Eu deixo, então, o meu abraço carinhoso para vocês, a minha energia boa, a melhor energia de quem acredita em vocês, de quem está aqui torcendo por vocês, e de alguém que, onde estiver, vai estar disposto a ajudá-los naquilo que vocês precisarem. Dentro ou fora da escola da magistratura, não importa, né? Vocês sabem onde me encontrar e quando precisarem de mim, sabem como fazê-lo, tá? Sintam-se, então, bem abraçados e aproveitem para começar a preparar o edital de vocês e o cronograma de estudos de vocês também. E quando passarem, por favor, manda um convite para mim, que eu quero ir muito na posse de vocês, faço questão, tá? Um grande beijo, queridos. Boa noite para vocês. Valeu. Até breve, então. Queridos.